Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 82º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 36, do versículo 14 a 26. Da leitura do pergaminho do templo, que Jeremias ditou para Baruque, seu secretário, anunciando a palavra de Javé sobre o seu povo. Agora a leitura passa à administração política na Secretaria de Estado. É a terceira leitura. A primeira foi no templo, segundo diante da Secretaria de Estado, terceiro diante do rei Joaquim, que terá um desfecho triste. O rei vai queimar o pergaminho e vai ditar que Jeremias e Baruque, o secretário Jeremias, deveriam ser presos. Ouçamos, então, a nossa leitura. Jeremias, capítulo 36, versículo 14 até o 26. Essas autoridades enviaram, então, Judi, filho de Natanias, e Seremias, filho de Cusi, para dizerem a Baruque que pegasse o pergaminho que tinha lido para o povo e fosse onde eles estavam. Baruque, filho de Nerias, pegou o pergaminho e foi procurá-los. Eles lhe disseram: agora sente-se aí e leia para nós. Baruque leu para eles ouvirem. Quando acabaram de ouvir tudo, olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos que contar para o rei tudo o que está escrito aí. E perguntaram a Baruque: conte-nos, como foi que você escreveu tudo isso? Baruque respondeu: Jeremias foi ditando para mim e eu fui escrevendo tudo à tinta no pergaminho. Então as autoridades disseram a Baruque: vá e esconda-se com Jeremias, e que ninguém fique sabendo onde vocês estão. Depois foram encontrar o rei no pátio do palácio. Deixaram o pergaminho no compartimento do escrivão Elisama e contaram tudo ao rei. Imediatamente o rei mandou que Judi fosse buscar o pergaminho. Ele pegou o pergaminho na sala do escrivão Elisama e leu para o rei e para as autoridades que estavam junto dele. O rei estava na ala de inverno do pátio, pois era o 9º mês, e havia um braseiro aceso diante do rei. Cada vez que Judi acabava de ler 3 ou 4 colunas do pergaminho, o rei cortava os pedaços com a faca do escrivão e os atirava no fogo do braseiro. Fez assim até que todo o pergaminho fosse queimado no braseiro. Ninguém se impressionou, ninguém rasgou as vestes, nem o rei, nem os seus ministros, ao ouvirem aquelas palavras. Somente Eunatã, Dalaías e Gamarias pediram ao rei para não queimar o pergaminho, mas ele não lhes deu ouvidos. Por fim, o rei mandou Jeremiel, oficial do palácio, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que fossem prender o escrivão Baruque e o profeta Jeremias. Javé, porém, os escondeu.
Então vamos para o comentário. Versículo 14. Essas autoridades enviaram então Judi, filho de Natanias, e Selemias, filho de Cusi, para dizerem a Baruque que pegasse o pergaminho que tinha lido para o povo e fosse aonde eles estavam. Baruque, filho de Nerias, pegou o pergaminho e foi procurá-los. As autoridades mandam chamar Baruque, para que ele possa ir ao compartimento do escrivão no palácio do rei. E deveria levar junto o pergaminho que foi lido no templo para o povo. Baruque, portando então o pergaminho, foi ao encontro das autoridades. Versículo 15. Eles lhe disseram: agora sente-se aí e leia para nós. Baruque leu para eles ouvirem. Baruque foi chamado para ler o pergaminho da profecia de Jeremias, que foi escrito desde a sua juventude, na época do rei Josias, até o tempo em que Jeremias ditou para Baruque a palavra de Javé. Agora as autoridades querem conhecer o conteúdo do pergaminho. Versículo 16. Quando acabaram de ouvir tudo, olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos que contar para o rei tudo o que está escrito aí. A leitura provocou uma atitude de espanto. Agora, diante do conteúdo, se deve então relatar ao rei para que ele tomasse consciência do conteúdo do pergaminho da profecia. Versículo 17. E perguntaram a Baruque: conte-nos, como foi que você escreveu tudo isso? As autoridades agora querem saber sobre a autoria do pergaminho, a origem do pergaminho, de onde ele tirou todas as palavras que estão descritas naquele livro. Versículo 18. Baruque respondeu: Jeremias foi ditando para mim e eu fui escrevendo tudo à tinta no pergaminho. Baruque faz as autoridades conhecer que o responsável pelo livro foi Jeremias. Baruque foi aquele que escreveu como secretário o pergaminho, mas as palavras proféticas foram ditadas por Jeremias, que as recebeu de Deus. Versículo 19. Então as autoridades disseram a Baruque: vá, esconda-se com Jeremias, e que ninguém fique sabendo onde vocês estão. As autoridades já tinham consciência de que o rei iria mandar prender ou fazer alguma coisa com Jeremias e Baruque. Então, para isso, eles pedem que Baruque e Jeremias se escondam. Preocupados com o destino, então, de Baruque e Jeremias, as autoridades pedem para que eles se escondam em lugar desconhecido. Eles estão aqui temendo a reação do rei Joaquim. Versículo 20. Depois foram encontrar o rei no pátio do palácio. Deixaram o pergaminho no compartimento do escrivão Elisama e contaram então tudo ao rei. As autoridades procuram o rei, narram sobre a história do pergaminho, sobre o autor do pergaminho, sobre Baruque, o secretário. A leitura que foi feita no templo diante deles. Mas eles não haviam levado o pergaminho. Versículo 21. Imediatamente o rei mandou que Judi fosse buscar o pergaminho. Ele pegou o pergaminho na sala do escrivão Elisama e leu para o rei e para as autoridades que estavam junto dele. Judi irá ler o pergaminho do profeta Jeremias ao rei e às autoridades que estavam junto dele. Versículo 22. O rei estava na sala de inverno do palácio, pois era o 9º mês, e havia um braseiro aceso diante do rei. Era inverno. O fogo estava aceso para aquecer o rei e quem estava com ele, na ala de inverno do palácio.
O fogo aceso refere à situação de que naquele momento era frio. O povo ouviu a palavra no frio do templo, enquanto o rei se aquecia. Mostra aqui o contraste entre o povo no templo e o rei no palácio, protegido pela fogueira. Versículo 23. Cada vez que Judi acabava de ler 3 ou 4 colunas do pergaminho, o rei cortava os pedaços com a faca do escrivão e os atirava no fogo do braseiro. Fiz assim até que todo o pergaminho fosse queimado no braseiro. Nesta cena, o rei corta as colunas do escrito para queimar o manuscrito no braseiro. Joaquim age de forma totalmente oposta ao seu pai, Josias, rei Josias. Josias, naquele tempo, quando foi descoberto o livro do Deuteronômio, nós encontramos a situação de que Josias, naquele momento em que ouvia o livro do Deuteronômio, e de como ele se comportava na leitura do livro, ele ia recebendo essa leitura com contrição. Seu filho, Joaquim, diferente, queimou o livro. Agora, Joaquim age ao contrário, queimando o livro. Ele pensava que queimando o livro da profecia iria neutralizar o dinamismo da profecia, porque não haveria mais testemunho do pergaminho que havia sido lido, a profecia de Jeremias. Achava que com isso ele iria calar a voz profética. Versículo 24. Ninguém se impressionou, ninguém rasgou as vestes, nem o rei, nem seus ministros, ao ouvirem aquelas palavras. Josias, nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 8º ao 12º, rasgou suas vestes ao ouvir a palavra do Deuteronômio. Uma atitude penitencial diante da palavra de Deus que provocava uma conversão. Joaquim não rasga as suas vestes, não se converte. Ele rasga o pergaminho e não faz nenhum gesto de penitência. Quase todos não se comoveram com as palavras da profecia. Versículo 25. Somente Eunatã, Dalaías e Gamarias pediram ao rei para não queimar o pergaminho, mas ele não lhes deu ouvido. Apenas um grupo pequeno quis preservar o livro da profecia. Mas o rei fez aquilo que ele queria, apagar a palavra da profecia. O rei despreza o pedido de conservar o escrito. Diferente do rei Josias, que ao ouvir o livro do Deuteronômio, se humilhou diante do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19. Versículo 26. Por fim, o rei mandou Jeremiel, oficial do palácio, Siraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que fossem prender o escrivão Baruque e o profeta Jeremias. Javé, porém, os escondeu. Depois que o pergaminho foi queimado, agora o rei quer calar o profeta, quer eliminar o profeta e seu secretário Baruque. Mas Javé o impede. Lembrando que Javé lhe disse: estarei contigo para te libertar. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8 e versículo 19, capítulo 15, versículo 20. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face desça sobre nós.